Pela ordem das inscrições, gostaria de convidar o professor Marcelo, do IBMEC, para fazer uso da palavra. E, se possível, indique para quem da mesa. Obrigado. Boa tarde, Marcelo Henrique de Brito. Só foi citada a questão da União Ibérica, nossa herança ibérica. E eu gostaria de que isso fosse comentado pela mesa, porque eu acho que a discussão do populismo passa por uma discussão da questão da nossa herança ibérica, observando que Portugal e Espanha são países completamente diferentes, sempre foram completamente diferentes, e de mentalidades completamente diferentes, e isso se explica. Primeiro, Portugal foi um país, e é um país extremamente integrado. Não há noção de nenhum separatismo em Portugal, nunca houve, é um país integrado, e sempre foi integrado. O mesmo pode ser dito da Espanha. É um país fragmentado. Existem Castelo, os Bascos, a Catalunha e a Galícia. Inclusive, interessantemente falando, a Galícia, que é o norte de Portugal, está se integrando com Portugal e formando uma eurocidade. Então, até a Galícia se aproxima mais de Portugal do que da própria Espanha. Em segundo lugar, Portugal aboliu a monarquia por um processo, inclusive, de um regicídio, e em 5 de outubro de 1910, instituiu a República em Portugal, bem antes de ser instituída a República, que não há República na Espanha, monarquia parlamentarista. Tem que tomar cuidado, que eu estou ao lado de um hispano-descendente, eu sou luso-descendente, isso tem que ir, né? A Revolução dos Cravos em Portugal antecedeu a mudança do regime franquista, que inclusive acabou o Franco, porque o Franco morreu. A União Europeia está sobre a presidência, o comissário europeu é o Durão Barroso, que foi reeleito, ele foi reeleito e tem muito poder, e Portugal foi responsável pelo Tratado de Lisboa, que aos trancos e barrancos... Quer dizer, Portugal tem esse lado muito de negociar, de botar todo mundo junto. Portugal tem uma atitude da chamada CPLP, da Comissão dos Países de Língua Portuguesa. Então, além disso, é um país notoriamente de comerciantes. Os espanhóis também são. Mas, inclusive, essa noção de comércio foi muito presente sempre em Portugal. Então, e além disso, para concluir, algo que eu acho que faz uma diferença muito clara entre Portugal e Espanha, é que Portugal teve sempre uma tendência muito próxima de se unir aos anglo-saxões. Há um acordo muito forte entre Portugal e a Inglaterra, o Tratado de Windsor, que data de 1370 e pouco, salvo engano, que continua válido. A relação de Portugal com a Alemanha é muito forte, a relação de Portugal com a Suíça é muito forte, os imigrantes de Portugal gostam de ir para países anglo-saxões. Então, e o mesmo não é dito necessariamente com relação à Espanha. Eu não estou querendo traçar julgamento de valores, de qual país é melhor, qual país, mas aí eu acho também que, nessa questão então, do populismo, que nós estamos vendo claramente que aqui tudo parece ser mais brando, tudo parece ser mais suave, a economia de mercado é atacada assim, mas é atacada de forma mais suave, a reeleição, né, tudo é mais suave. Não seria isso também, essa questão de Portugal trazer uma cultura de vamos negociar, vamos sentar, não vamos ser tão violentos, vamos discutir, Quer dizer, eu acho que seria interessante dar esse crédito, né, dessa influência portuguesa em relação ao Brasil, dando essa unidade gigantesca que é o país, né? Quer dizer, o Brasil não é fragmentado, é um grande país. Isso é uma herança de Dom João VI, que temos que reconhecer, e essa fragmentação, esse caudilismo, que sequer é um termo português, né, nessa união, na região da Espanha. Eu agradeço, espero não ter sido muito extenso, mas eu quis trazer esse ponto, e eu gostaria de ouvir o professor Viola e o professor Hector Leis, e, claro, o Rodrigo Constantino, mas, inclusive, os dois professores que são de origem, têm essa descendência espanhola, como é que viriam esse lado? Eu teria muito interesse e essa influência. Obrigado. Perfeito, eu concordo 100% com o que você falou. Essa é uma diferença. A diferença entre a Espanha, em todas as coisas comuns, mas tem as diferenças, e as diferenças, no caso, digamos, ou seja, criaram um padrão um padrão político de conciliação no Brasil e um padrão político de confrontação na América Latina. No caso da América Espanhola, o padrão político de confrontação só dio basicamente resultados negativos. Às vezes, porque esse é um ponto importante, por exemplo,
o padrão de confrontação americano, de Lincoln e a Guerra Civil Americana para abolir a escravidão, é de confrontação. E isso foi muito superior ao padrão de conciliação brasileiro na abolição da escravidão, digamos, né? Ou seja, então, em determinados momentos, a confrontação gera muito progresso histórico, mas em muitos outros momentos gera muita degradação. E em geral, na América Hispânica, a combinação de confrontação e caudilismo gerou muito deterioro, digamos. E quando não houve, veja bem, inclusive, quando houve a Argentina, digamos, ou seja, que foi o caso da modernização radical a partir de 1860, ela foi produto de uma confrontação, gerou uma revolução liberalizante extraordinária que colocou a Argentina, aproveitou o que era a economia da época e demais, mas ao mesmo tempo esse padrão de confrontação gerou todo um atrelamento em um sentido ao passado, do ponto de vista do mindset da sociedade, que os vencidos estavam, digamos, ou seja, irredentos com ressentimento, digamos, né? E a cultura do ressentimento, sobre a qual Héctor tem produzido extraordinárias conceitualizações de nível internacional, digamos, é decir, é um negócio assim que está muito presente e estava muito presente em toda a história das guerras civis do século XIX, por exemplo, na Espanha, digamos, da guerra carlista, por exemplo, e demais, todo o processo, o modo, o nível de violência da guerra civil espanhola, o nível de... E não houve isso em Portugal. Claro, claro. E além disso, todo isto que você fala, então eu te diria, a herança, eu, por exemplo, como história pessoal agora, eu sou uma pessoa direta, mas eu sou brasileiro faz muitos anos e hoje me considero mais brasileiro que argentino, apesar de como pronuncio português. Mas assim, eu hoje me considero, digamos, ou seja, direto, mas diminuí significativamente meu caráter confrontacional, absorvendo a cultura brasileira. E eu considero muito positivo isso, e considero que o destino do Brasil está sendo ótimo com todos os problemas, comparado com a Argentina, que é uma tragédia impressionante, digamos, e tem a ver com esse padrão de confrontação e caudilismo, digamos, né? Ou seja, o caudilho, aí, só que na Argentina tem uma disputa entre caudilhos, porque é um povo muito italiano também, então uma série de coisas, ou seja, que é complicadíssimo, digamos, né? Mas eu acho que a sua diferenciação é decisiva e é muito importante. Eu te diria, a característica ibérica portuguesa no Brasil permitiu manter a unidade da América Portuguesa contra o que eram as subunidades da América Espanhola, que eram 4 virreinatos e se transformaram em 20 países. Segundo, permitiu, foi ruim na abolição da escravidão. Aí é onde a conciliação fracassou. Mas depois, nos processos de construção de um Estado moderno e de construção lenta de uma democracia de baixa qualidade, o componente conciliador se mostrou superior, em geral, ao componente confrontacional. O único lugar onde o componente confrontacional foi bem sucedido historicamente foi no Chile, ou seja, que é uma modernidade de economia de mercado imposta por uma ditadura militar, digamos, está certo? Ou seja, com uma confrontação brutal, digamos, né? Mas essa é a exceção. Chile é mais moderno que o Brasil e é confrontacional, foi confrontacional, embora menos confrontacional que a Argentina, Com Pinochet com Pinochet e as características do governo da unidade popular também. Houve até 1900, se nós vemos, por exemplo, todo o processo da classe operária chilena, en Iquique, no salitre, no cobre, era muito radicalizada, tá? É um modelo de hiperradicalização. Só que o sistema político continha. Agora, no fim da década de 70, início da década de 70, há uma radicalização da esquerda muito forte que provoca uma radicalização da direita muito forte e um padrão confrontacional é o que predomina. Agora já não é mais assim. Agora Chile é uma democracia de alta qualidade, já não tem mais este tipo de problemas.